Bom dia, agora sim oficial, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa série Medo e Confiança. Vamos orar? E aí nós entramos então para falar sobre o quarto dia aqui da nossa série Medo Pecaminoso. Hoje nós tratamos efetivamente o nosso medo pecaminoso. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor, reconhecendo a nossa fragilidade, quão finitos nós somos e quão pecadores nós somos. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos guie nesse tempo e que seja, ó Deus, um tempo edificante, ainda que confrontador, que seja um tempo confrontador, mas com esperança. E pedimos, ó Deus, de que o Senhor nos transforme em pessoas corajosas, ousadas no trabalho do Teu reino. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Então vamos lá, pessoal. No primeiro dia nós descrevemos medo num espectro bem amplo, começando falando sobre dúvidas desconfortáveis, falamos sobre os medos efetivos e depois falando dos pontos, das experiências pontuais com o pânico. No segundo dia nós vimos como o medo ele fala, como muitas vezes ele nos engana, mas criando também oportunidades de desenvolvermos confiança no Senhor. Isso é o que nós vimos no segundo dia. No terceiro dia, nós visitamos alguns personagens bíblicos que tinham medo. Adão e Eva, Abraão, Jacó, Elias, Josafá. Esses são apenas alguns dos muitos personagens bíblicos que expressaram medo. E tentamos tirar algumas lições de como essa experiência de medo estava ligado ou a dúvidas mal resolvidas que geraram medos dominadores, ou a problemas relacionados à confiança nas promessas de Deus, e assim por diante. Vimos que nesses personagens todos é comum vermos homens, mulheres de Deus, gente fiel, expressando ou ainda experimentando medo, tá bom? Então medo é uma experiência comum. Talvez isso não resolva por completo os seus problemas, mas por certo ajuda a ter perspectiva na sua experiência. Quando você é tomado por medo e começa a achar que você está sozinho, de que só acontece com você, lembre-se, há toda uma comunidade, há uma nuvem de pessoas que experimentam coisas muito semelhantes do que você, que é o medo. Tá bom? E hoje nós vamos falar então do medo pecaminoso, o medo pecaminoso. Embora seja uma experiência que mostra nossa vulnerabilidade, parte dela tem a ver com as distorções que o pecado causa. Se o medo foi dado por Deus como uma espécie de alerta de segurança e que faz parte da nossa humanidade, como tudo aquilo que foi afetado pelo pecado, nosso senso de perigo, o nosso medo também foi distorcido. Então é possível, obviamente, e deve ser esperado, de que o nosso sentimento de medo, a emoção medo, é carregada também das distorções do pecado. Medo, então, se torna uma emoção controladora. Temos falado de que, por vezes, ela impede de fazer aquilo que normalmente faríamos e nos leva a fazer aquilo que normalmente não faríamos. Ser controlado, então, pelo medo é ser paralisado para fazer as coisas do Senhor. Nesse processo, então, negligenciamos os dons que Deus nos deu, envergonhamos a Cristo Jesus, e entramos num processo, sim, de pecado. E esse pecado é um problema para a nossa vida cristã. E é nessa categoria de medo paralisante que nos impede de viver produtivamente para o reino de Deus que nós precisamos apontar o medo pecaminoso. Ok? Já não mais dentro aqui da categoria de vulnerabilidade humana, nossa experiência por vezes pode ser muito complexa, mas é importante nós apontarmos aquilo que não só não agrada ao Senhor, como também nos torna improdutivos no reino de Deus. Então olha só, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. E diz assim:
Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Mais uma vez, Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. São palavras do apóstolo Paulo, obviamente movido pelo Espírito Santo, para Timóteo, o seu representante apostólico, o pastor deixado num contexto da igreja de Éfeso. Deixa eu dar para você algumas informações do contexto para entendermos da onde vem, de onde brota, humanamente falando, a exortação do apóstolo Paulo a Timóteo. Se você se lembra da história da igreja de Éfeso, em Atos capítulo 20, o apóstolo Paulo reúne os presbíteros de Éfeso numa cidade chamada Mileto. Naquele lugar, ele faz uma despedida extremamente comovente. Um dos capítulos mais comoventes, na minha perspectiva, do livro de Atos. Lá o apóstolo Paulo relembra aqueles líderes do tempo em que esteve com eles, dos 3 anos que passou entre eles, admoestando, exortando, ensinando, cada um deles, de forma pública, de forma privada, no 1 a 1, fala com lágrimas de tudo isso. E no final do seu discurso de despedida, ele faz um alerta. Ele diz, olha, no meio de vocês vão surgir lobos. Vão surgir lobos. Bom, a história se desenvolve e o apóstolo Paulo aponta Timóteo para ser o pastor na igreja em Éfeso. E não demora muito tempo que Timóteo começa a enfrentar os lobos. Homens que pregavam uma falsa doutrina, que possivelmente desprezavam a sua juventude e que torna o contexto ministerial de Timóteo muito difícil. Nesse contexto, o apóstolo Paulo diz o seguinte para Timóteo: Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. No capítulo 2, versículo 1, ele diz, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Por que um lembrete de que Deus não nos deu espírito de covardia? Por que um mandamento para que Timóteo fortificasse a si mesmo na graça de Jesus, senão porque Timóteo estava enfrentando tentação ao medo paralisante? O medo justamente de uma covardia moral. O medo que nos leva a deixar de fazer aquilo que normalmente nós faríamos. É este o medo que o apóstolo Paulo está lidando com Timóteo e é este medo que o Senhor está lidando conosco, nos confrontando de que certas expressões de medo nos controlam, nos dominam de tal forma que nos impede de fazer aquilo que somos chamados a fazer e nos leva a fazer aquilo que não deveríamos fazer. É quando justamente pessoas que são conhecidas pela sua confiança demonstram desconfiança. Quando pessoas que são conhecidas pela sua força demonstram fraqueza. É nesse contexto onde até mesmo traços comuns à nossa personalidade e caráter são distorcidos em exceções porque o medo passa a controlar. Esse é o medo pecaminoso. É nesse que nós ouvimos do Senhor arrependimento como chamado. Bom, qual é a razão então para sermos corajosos? Logo no capítulo 1, versículo 7, no início dele, o apóstolo Paulo diz que Deus não nos tem dado um espírito. Não é simplesmente um poder sobrenatural. Há uma referência, sim, à questão da habitação do Espírito Santo manifesta no seu controle, um controle que visa os propósitos do Senhor, esse domínio próprio. Nós somos regenerados. Você que é crente em Cristo Jesus, Filho de Deus, que reconhece a sua condição de pecado, que entende que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador e o confessa com a sua boca que Ele é o seu Salvador, você é regenerado. E regenerado você é agora habitado, controlado pelo Espírito Santo.
Lá no seu livro sobre medo, Wayne Mack diz o seguinte: algo tremendo aconteceu em nossa vida. Não somos quem costumávamos ser. Deus nos deu o Espírito Santo e ele não é um espírito de covardia. Significa que há esperança. Sua situação pode ser difícil, mas você não está sozinho. E aqui é um chamado para que entendamos os recursos que estão disponíveis a nós. Nos entregamos e somos dominados pelo medo porque desconhecemos os recursos espirituais que estão disponíveis a nós. Você sabe o que está disponível a você? As riquezas em Cristo Jesus que estão disponíveis a você. Andamos como se fôssemos pobres espiritualmente, ou como se fôssemos privados de recursos espirituais. Mas o que o Evangelho nos lembra é que em Cristo Jesus e por causa do Espírito Santo, nós temos riquezas espirituais. Nossa coragem, então, não é referente a quem você é ou suas habilidades naturais. Ela é teocêntrica, ou seja, ela é centrada por completa no nosso Deus. No fato de que Deus Pai é sempre presente, no fato de que o Espírito habita em nós, no fato de que o Filho morreu por nós, e se trata de uma profunda riqueza espiritual à nossa disposição. Coragem, ela é teocêntrica, não se trata de acreditar em si mesmo ou buscar no seu interior algum tipo de coragem para dar mais um passo. Nós estamos falando de uma coragem centrada na pessoa de Deus, no fato de sermos controlados pelo Espírito Santo. E esse controle do Espírito Santo nos dá não o espírito de covardia, mas manifesta em nós poder, amor e moderação. E é aqui que eu quero ajudar você a caminhar na compreensão de cada uma dessas características e termos uma visão do que se contrapõe a medo. E o primeiro deles é poder. A gente fica um pouco nervoso ao falarmos sobre poder. Talvez porque o termo é muito abusado, principalmente no contexto evangélico. Não é? Pessoas abusam do termo poder, do poder que está disponível a nós e fazem uma grande confusão por aí. Mas o espírito de poder, nós precisamos entender que poder é esse que está disponível a você. Não é um poder triunfalista para que você tenha tudo aquilo que você quer. Nós estamos falando de um poder do Espírito Santo que quando agiu em Jesus Cristo, eu quero que você leia comigo Efésios capítulo 1, versículos 18 e 19. Efésios capítulo 1, versículos 18 e 19. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. O poder que está disponível a nós é o poder que, quando exercido em Cristo Jesus, o ressuscitou dos mortos. É esse poder que está disponível a nós. É esse poder que o apóstolo Paulo ora para que os efésios conheçam de forma mais profunda e abrangente. Eles precisam conhecer do poder de Deus. E esse poder, o poder da ressurreição, foi aquele que, quando exercido em Cristo Jesus, o ressuscitou dos mortos. Esse poder está disponível a nós. É esse poder que, quando exercido, por exemplo, nos Colossenses e nos crentes em geral, é a certeza que leva o apóstolo Paulo a dizer o seguinte, versículo 11 do capítulo 1. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança, longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai,
que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Esse poder, quando exercido no crente em Cristo, produz perseverança, paciência, gratidão e alegria. Essa é a transformação sobrenatural. Enquanto muitos buscam manifestações de poder em sinais milagrosos e grandes aos olhos dos homens, o que nós vemos é que este poder, quando exercido no coração do crente, do Filho de Deus, o transforma no caráter de Cristo. Colossenses, capítulo 1, versículos 11 e 12. Então note, o poder que está disponível para você é que irá criar perseverança, paciência, alegria, gratidão. E por vezes não acessamos todos esses recursos porque o desconhecemos. Talvez precisamos nos juntar ao apóstolo Paulo que orou aos Efésios e orarmos para nós mesmos para conhecermos o poder de Deus. No medo, desconhecemos esses recursos. No medo, não sabemos desses recursos. Então continuamos a mendigar um pouquinho de força que atribuímos em coisas deste mundo e que se tornam incapazes de nos sustentar nos tempos de medo. Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas desse poder, o poder da ressurreição. Bom, nós vemos isso em exemplos dos homens de Deus. Falamos na devocional do terceiro dia, sobre Adão e Eva, Abraão, Jacó, Elias e Josafá. Mas poderíamos ainda citar Moisés. Moisés, em Êxodo capítulo 3, versículos 11 e 12, se mostra alguém medroso diante da tarefa. Quando o Senhor o chama para ir libertar o povo no Egito, ele diz: quem sou eu? Eu não vou. Ele estava ainda buscando coragem em si mesmo, nas suas habilidades, mas ele desconhecia o poder que estava disponível no Senhor, o poder que iria o acompanhar. E o Senhor o lembra. O Senhor o lembra que estaria com ele. O Senhor lembra que o poder viria dele. Ou ainda Josué, sempre tentado a ser medroso, fraco, e nós supomos isso justamente pelo contraponto e constante lembrete do Senhor: seja forte e corajoso. Então, quanto que você conhece dos recursos disponíveis a você? Recursos do poder da ressurreição, que quando exercido no caráter do Filho de Deus, o transforma em alguém longânimo, paciente, alegre e grato. Não só espírito de poder, mas também um espírito de amor. Um espírito de amor. 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder e de amor. É interessante porque quando alguém é dominado pelo medo, é alguém que pode ser tomado por uma preocupação excessiva consigo mesmo. De forma última, no medo, seja o medo que for, inclusive o medo de perder alguém, é um medo que se manifesta com receio, preocupação, proteção pessoal excessiva. E é justamente isso que é o contrário do amor. Porque o medo, ele é uma busca de autoproteção. O medo é uma busca de autoproteção. E o amor se dá. Então percebe que existe aqui um contraponto de que alguém dominado por medo é alguém que está flertando ou mergulhado no egoísmo. Alguém que está preocupado consigo mesmo. Alguém que perdeu a habilidade de ver o próximo e de servir o próximo. Enxerga apenas o que tem e o seu receio de perdê-lo. Este é o medo egoísta, o medo pecaminoso. Ainda que esteja disfarçado com receio sobre alguém amado, no final das contas é o medo de proteger-se da dor da perda. Paulo foi um homem controlado pelo amor de Deus. E isso o levava a enfrentar os seus medos
Isso o levava, ainda que receoso, a pedir orações como nós vemos em Efésios, capítulo 6, versículo 18 e 19. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Quando eu leio isso em Efésios 6, 18 e 19, o pedido do apóstolo Paulo, eu fico imaginando a ocasião histórica por trás. Nessa ocasião, imagino o apóstolo Paulo, controlado pelo amor de Deus, resoluto e destemido em proclamar o amor de Deus e tentado pelo medo das adversidades que o acompanhavam. 2 Coríntios capítulo 11, versículos 24 em diante, dá para nós uma breve descrição daquilo que tudo que o apóstolo Paulo enfrentava por amor a Deus. Não tem como não ler aquela lista e não ficar com medo. O apóstolo Paulo era tentado constantemente, mas não era um medo que o tornava escravo ou o impedia de fazer o que ele deveria fazer. Então ajuste sua expectativa, porque o medo pecaminoso não é a presença simplesmente do medo. Medo como uma ferramenta de alerta ao perigo é uma bênção e estará presente em cada episódio, fase e momento da nossa vida, porque Deus assim o fez para nos proteger. Mas quando ele passa, distorcido pelo pecado, a nos controlar e nos torna improdutivos no reino, nos torna improdutivos no amor ao próximo, esse é o problema. O que lhe controla? O que lhe controla? O medo do que pode vir a acontecer com você? Ou você tem crescido e dado passos, inclusive ganhado novas habilidades para servir ao próximo? O medo enterra talentos, dons, oportunidades de serviço. Mas Deus nos deu um espírito de amor. Amor. Que o amor seja o que lhe controle e lhe leve a tomar atitudes, não só atitudes, mas iniciativas amorosas, abençoadoras para servir o próximo. Porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor. E o terceiro ponto, de moderação. Moderação. Moderação é a habilidade de pensar certo, prudência. Uma mente autocontrolada é resultado de uma mente autocontrolada. No medo, estamos muito confusos. No medo, não estamos pensando certo. No medo, estamos pensando absurdos. Se você já conversou com alguém que tem medos, uma fobia forte de algo, você já entendeu que não tem como convencê-la pela razão. Medo, por exemplo, de avião. Pessoas têm medo de avião. Eu confesso que eu tenho um certo receio de avião, mas isso não me impede de entrar no avião e fazer o que eu preciso fazer. Mas algumas pessoas têm um medo controlador de avião. E o que você nota é que não tem porquê, não tem como você explicar racionalmente com estatísticas de que é mais provável que ela morra num acidente de carro do que um acidente de avião. Porque não adianta trazer estatísticas, porque o medo perde a sua habilidade de pensar certo. Medo de barata. Medo de barata. Não adianta você pegar alguém que tem fobia, medo, pavor de barata e explicar de que, olha, nunca ninguém morreu de ataque de barata. Porque o medo perdeu a sua habilidade de pensar certo. Quais são os medos que controlam você e o que eles mostram sobre o seu autocontrole, prudência e mente alinhada com verdade? Você percebe então que quando o medo nos controla, nós temos espaço para conhecer o que está disponível a nós. O conhecimento de Cristo que renova a nossa mente, nos ensina a pensar certo e assim darmos passos de coragem, movidos pelo amor ao próximo, movidos pelo amor a Deus e crescemos no longo prazo, médio e longo prazo, como pessoas cada vez mais corajosas, cada vez menos medrosas. Porque este medo impede o povo de Deus de seguir servindo a Deus para a glória de Deus.
Considere essas coisas. Considere como o medo pecaminoso lhe controla e o chamado de Deus ao arrependimento para entender de que Deus não nos deu esse espírito de covardia. Mas regenerados, controlados pelo Espírito, podemos desfrutar do poder da ressurreição, podemos crescer em amor ao próximo e podemos crescer na habilidade de pensar certo. Considere esses três, continue crescendo para a glória de Deus como pessoas corajosas. Amém? Deus abençoe você ricamente. Vamos orar e assim nós estamos encerrando o nosso tempo hoje. Senhor, aqui chegamos diante do Senhor, confessando por vezes, ó Deus, nossa ignorância nos recursos disponíveis a nós, nossa preocupação excessiva conosco mesmo, esse medo egoísta, e nossa falta de capacidade de pensar certo sobre tantos assuntos que nos cercam. Renova, ó Deus, nossa mente. Dá-nos, ó Deus, atenção e iniciativa para buscarmos do Senhor um entendimento mais profundo do que está disponível a nós e como podemos dar passos de coragem neste mundo assustador. Passos de coragem para vivermos para o Senhor, servindo ao próximo. E é no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe vocês. Até amanhã, 6h30, se Deus quiser. E assim nós caminhamos na luta contra o medo. Tá bom? Nos vemos. Até. Tchau, tchau.